Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia! Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para interagir com vocês e trazer um pouco da o nosso contexto filosófico, não é verdade? Para o primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica do estado de Rondônia. E olha só, saímos da unidade 1, partiremos agora, iniciando a unidade 2. Olha, já estamos na metade do caminho, veja bem. É como se você acreditar já é metade do caminho para resolver uma solução, um problema, né? Uma situação. Então a gente vai mudando as pegadas, as questões, o contexto. Falamos um pouco, a introdução dos mitos, a filosofia em si, como surgiu, o pensamento, a consciência, o princípio que dá origem às coisas. Agora vamos à frente, né, do conteúdo de filosofia. Vamos lá, olha aí o nosso de hoje, unidade 2. O conteúdo, gente, do componente curricular de filosofia do primeiro ano, a unidade 2, ok? Iremos ver hoje, essa aula primeira de hoje, o nascimento da democracia ateniense, tá? Na próxima, filosofia grega clássica, os sofistas versus Sócrates. E próximo, filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Então, são duas partes aqui. Também, em duas partes, as escolas helenísticas e greco-romanas. Temos duas aulas para ela. E filosofia medieval, saindo dos filosofia clássica, vamos para o período medieval, que é a patrística e a escolástica. Também a contribuição da filosofia árabe. Aqui é uma breve explanação, tá? Porque lá no segundo ano vocês irão ver também um pouco da contribuição deles. A filosofia e a democracia brasileira, olha só, trazendo para o nosso país já, um pouquinho para a gente fazer uma análise, ok? E filosofia, aqui na verdade eu vou chamar, esses dois nomes, eu vou colocar filosofia, ok? Essa palavra que trata as questões da filosofia africanas, né, da etnias, etc. Então, a nossa aula de hoje, o nascimento da democracia ateniense. Dentro da aula, iremos ver alguns aspectos da democracia como forma de governo e liberdade do povo, 2 pontos a serem analisados. Também o debate, tá, no Ágora, democracia direta. E o espaço público e privado. Vamos ver um pouquinho o conceito de cada um deles. Aqui a aula 14, só corrigindo, ok? O nascimento da democracia. Gente, então a gente está a de se perguntar, né? A de se dizer, a de se perguntar o que nós vamos ver, como surgiu a democracia. Numa aula anterior eu pude explanar brevemente o que significa a palavra democracia. Vocês estão lembrados, não é verdade? O que é o demos? Olha só. E kratia. Então a gente vai explicar, né, mais a fundo sobre isso. Como surgiu? Porque as palavras assim, elas não aparecem assim do nada, mas ela tem algum significado, alguma relação e etc. Principalmente as palavras que vai dentro de um contexto histórico. Às vezes o nome de pessoas, os pais colocam o nome dos filhos com relação ou referente a algum acontecimento ali. Homenagem, etc, tá bom? Então é nessa perspectiva que a gente vai analisar a democracia, a palavra em si, e também política, né? Aproveitar isso. E já coloque no seu vocabulário aí, no seu diário de bordo, vamos supor que seja assim chamado. Lá no seu diáriozinho, no seu caderno de anotações. Coloca a palavra democracia, que eu pedi antes, já deve estar aí, o significado dela, e política, governo, povo, etc., cidadania. Então vamos anotando, não é verdade? Vamos lá para nós, olha aí o contexto. A democracia como forma de governo e liberdade do povo. A filosofia pré-socrática, que é antes de Sócrates,
Nós vimos lá no contexto do surgimento do mundo, busca da arqueia, etc. Ela estava centrada no problema cosmológico, ó, da física natural e etc. O homem, na sua individualidade, encontrava-se sobre o abrigo e a ordem do mundo natural. Está aqui. O olhar humano era um olhar para fora de si, para os céus, para a imensidão do mundo. Era o período da chamada filosofia naturalista ou da physis, está aqui a palavra, você já tem aí no vocabulário. Então os pré-socráticos aqui estavam de olho, fora de si. As coisas se inverteram, ok? Veja bem, o olhar fora de si é aquele externo. Eu estou olhando aqui para os socráticos, está ali os pré-socráticos, ali os socráticos. Estou olhando aí para vocês, vocês estão olhando para mim. Então é nessa perspectiva, o externo, o exterior, o mundo, o universo. Agora vamos olhar aquilo que é interior, aquilo que é o eu inserido naquele grupo, o eu pessoal, né, nessa perspectiva. Quer ver? Vamos lá, olha aí. Durante o século V a.C., o problema antropológico vai tomando corpo, ou seja, é espaço, tá? Vai avançando. Ó, vamos ver aqui, anota essa palavra aí também. Antropo, que é o ser, ó. Lógico, é estudo. Então, eu estudo do ser, que sou eu, você, etc. E vai sobrepondo-se progressivamente o cosmológico. Está aqui, ó. Esse vai saindo, né, na perspectiva dos gregos e vai entrando esse. A reflexão filosófica se desloca das colônias gregas da Ásia Menor para a Grécia. Então, eles foram caminhando para lá. Da Grécia continental para Atenas, que acabava de sair vitoriosa da guerra contra os persas. Em Atenas há uma crise da aristocracia, tá aqui, ó. Já anota aí essa forma de governo, ok? Acompanhada pelo crescente poder do demos, tá aqui, ó. É uma sociedade, é uma população, supostamente hoje uma comunidade, um bairro, uma cidadezinha, que é o povo. Cresce o quê? Eu estou só falando o contexto, ok? Cresce a quantidade excessiva de estrangeiros, a ampliação do comércio, a difusão das experiências dos viajantes, cresce o conhecimento, está aqui. A partir de 510 a.C., Atenas passa pela grande reforma democratizante de Clístenes, um dos organizadores da política aqui, ó. Clístenes foi um político legislador ateniense da antiguidade. É considerado um dos pais da democracia ateniense. E sua importância histórica deve-se o quê? As reformas políticas que implantou a cidade-estado, chama aqui, ó, a polis. Me veio um branco, mas está aqui a polis, cidade-estado. As cidades, né? Clístenes, uma figura imaginária dele, certo? Implantou reformas políticas em Atenas com que? Por quê? O objetivo de estabelecer a democracia na cidade. Vale dizer que a democracia ateniense foi aprimorada por outro importante legislador, o Péricles. Aqui, ó. Então, esses dois são importantes Clístenes e Péricles foram importantes para o surgimento da democracia, da política. Nós falamos anteriormente, em algum momento das aulas, breve, que antigamente tinha as famílias, ou seja, eles viviam em grupos, as famílias muito grandes, e eram conflituosas as famílias entre si. A partir daí, cresceu a população em si, em volta de Atenas, na Grécia, houve a necessidade de organizar. Então a política veio para isso, para organizar. Então misturou-se, supostamente todos, e separou-se por cidades. Então as famílias que estavam ali coladas, muitos foram para vários lados. Já não tinha mais aquele conflito. Ah, só a minha cultura que prevalece, o outro não, só a minha, era assim. Então houve essa organização. Então
Clístenes e Péricles foram importantes cidadãos para a organização da cidade, porque eles tinham esse dom, né, de organizar, de administrar, e conceituou-se e fez esse processo todo. Aqui é uma breve explanação sobre a origem da democracia. Pode-se adentrar mais ainda nela, para você descobrir novos fatos que ocorreram naquele período, tá? Pode até mandar para a gente. Ó, descobri isso novo aqui, professor. Tá bem? Olha lá, vamos aí. A palavra democracia é de origem grega, aqui é essa palavra, ó. Inclusive você já tem aí anotado. Significa governo do povo, governo de todos os cidadãos. A democracia foi uma invenção dos gregos da antiguidade, que elaboraram teoricamente, tá aqui, ó, foi teoria, esse conceito, implantaram o regime democrático na polis, nas cidades e estados. Clístenes cria duas importantes instituições políticas em Atenas, a Baulé e Eclésia. Baulé é conselho de 500 cidadãos, sorteado entre todos os cidadãos. Então, é um conselho aqui. Qualquer cidadão ateniense com mais de 30 anos podia ser escolhido, inclusive o professor Hélio, né? O professor já estaria lá. Quem mais aí? A função desse conselho, Baulé, era fiscalizar tanto os funcionários quanto as finanças das cidades. Veja bem, Clístenes organizou a questão da política, que é a administração da cidade, e criou-se duas situações, né? dois conselhos. O Baulé, onde seja, eles vão fiscalizar, né, o andamento daquele percurso, das situações, da demanda, etc. E veja bem, que nas escolas, né, na sua, com certeza deve ter, tem um conselho, inclusive tem conselhos de classe. Então, o conselho em si são formados por pessoas para o bom andamento de uma instituição. No caso aí, com vocês, a escola. É verdade? Então, vamos lá, continuando. Os conselheiros eram escolhidos por sorteio, com mandato de 1 ano e sem direito à reeleição. Então, era uma experiência que ele vivenciava ali. Agora, a Eclésia, a Assembleia Geral de todos os cidadãos atenienses com mais de 18 anos, onde eram escolhidos por votos, está aqui, ó, os magistrados, e eram discutidas as grandes questões que referiam à cidade, principalmente referente à paz e à guerra. Lá já tinha conflito, olha só, interessante. A Eclésia era convocada periodicamente e seu poder era maior que o poder de Baulé. Baulé, que é o conselho, né? O Conselho dos 500 preparava a agenda, presidia a Eclésia, as instituições democráticas começavam a se consolidar. Então tá aqui, ó, o Baulé, né? Ele era administrador. Então vamos resumir, olha só. Clístenes, ele delimitou, né, 2 pontos. Criou-se um conselho, Baulé, né, para preparar as coisas e fiscalizar, etc. E a Eclésia, que é uma assembleia, olha só que interessante. Então, quem preparava a Eclésia? Os conselheiros, dentro dessa perspectiva, né? Continuando, olha aí. É importante ressaltar 2 grandes diferenças em relação às democracias modernas e contemporâneas. Na democracia ateniense, nem todos os cidadãos, a cidade existia apenas para os homens adultos. Só quem poderia votar, os adultos e naturais de lá. Portanto, ficam excluídas da cidadania as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Inclusive o direito ao voto, ok? A democracia não é representativa, tá? Igual a nossa. A nossa é essa, ok? Essa é a brasileira, que é do Brasil. Nós escolhemos quem? Um representante. Então tá aí. Em algumas escolas é necessário elegermos um líder de sala. Então, quem que é o líder de sala? É o representante, que vai representar quem? Todos da sala, da sua turma. Se tiver 2, até 25, 30,
quantas pessoas na sua sala de aula, ele será o representante. Para que aquela turma toda não vá na reunião, ele vai sozinho e representa todo mundo. O representante vai ouvir vocês e vai levar as demandas lá para a gestão, para o conselho. Então imagine só essa perspectiva, né? Tinha uns representantes. E não era ateniense assim, a nossa era essa daí hoje. A deles não, tinha um grupo, né, muito grande, era direta, democracia direta. Eles iam para lá, assim ou mais ou menos. Era um espaço, praça pública, chamado de Ágora, porque aqui no Panteão, ó, eles não conseguiam se reunir, porque era, por ser pesado, as estruturas tinham que ter muitas colunas próximas umas das outras. Então não tinha espaço lá dentro. Então eles iam na praça ali e decidiam as situações da cidade. Se a nossa fosse direta, imagine, esses dias agora, nesse ano, fonte do IBGE, 206, mais ou menos, milhões de habitantes no Brasil. Imagine só. A gente vai tirar uma porcentagem que não vota, mas suponha que seja 170 milhões para ir numa praça. Um falar, o outro falar. Como seria, na verdade? Imagina só. Por isso que nós, dentro da democracia do Brasil, nós escolhemos um representante para cada situação. Continuando, olha lá. Na democracia ateniense, não são aceitas distinções e privilégios entre os cidadãos. Não se aceita oligarquia. Aqui são grupos que desejam privilégios. Segundo o dicionário Unesp, oligarquia, forma de governo em que o poder está centrado nas mãos de poucas pessoas, que no caso ou famílias, grupos. Predomínio de um pequeno grupo em determinada sociedade. Aí as decisões vão favorecer eles, né? E a sociedade como um todo, como ficaria? Veja bem, olha só a nossa aula de hoje. Nós somos, segundo Aristóteles, nós somos pessoas totalmente políticas. Ah, professor, eu não gosto de falar de política, mas como não? Se a política, lá no segundo ano, vocês vão entender um pouco sobre isso. Se a política está em todo o nosso espaço, dentro da sala de aula, em casa, inclusive, ó, aquela política partidária, até vocês podem debater lá mais. Política da casa. Você tem que ter um espírito de pertença. Na política da casa. Ajudar a fazer a comida, ajudar a lavar a louça, ajudar a lavar roupa, limpar o quintal. Os afazeres necessários, tá? De cada família tem. Então é uma política, ó. E as regras lá, o respeito. Imagine você, filho, tomar a posição do pai e querer ser pai, mandando no seu pai. Imagine que situação. Então as regras elas são postas para amenizar essas situações que podem fugir do controle. Lembra que os gregos, né, naquelas famílias, eles viviam em conflitos? As famílias contra as outras, não tinha uma ordem, má administração, etc. Foi preciso vir o Péricles, Clístenes, e fazer uma organização e gerar a política, a democracia. Ó. Todos têm opinião, vamos lá analisar. Fazer um diálogo, ok? Aí na sala de aula também vocês fazem aquele diálogo para tomar uma decisão adequada para que todos... A democracia é assim. O que prevalece é o que a maioria decidiu, ok? Por exemplo, se uma minoria pensa de uma forma, a maioria da outra, se a maioria ganhou, vamos lá aceitar. É assim, gente. É o princípio da razoabilidade, ou seja, vamos aceitar aquilo, mesmo que eu não concorde, mas vamos lá, porque a maioria ganhou. É o respeito que eu tenho que ter, ok? Continuando, olha aí. 2 são os princípios fundamentais que identificam o quê? A cidadania lá dos gregos. A isonomia, igualdade de todos os cidadãos perante a lei, está aqui, ó. Até hoje nós temos na nossa Constituição. A issegoria, que é o direito que todo cidadão tem de expressar-se publicamente, manifestando seu parecer, o direito de ver a sua opinião sendo discutida e presente na decisão dos cidadãos, ok?
É claro, gente, que eu não posso, isso aqui é a liberdade, ó, de expressão. Eu não posso usar a liberdade para fazer algo que eu desejo, né? Então é uma coisa, ó, vocês vão discutir a opinião. Eu chegar com uma liberdade falando algo que não tem nada dentro do contexto, não tem como discutir. Complicado. Então, eles tinham esses dois princípios, inclusive nós temos na nossa Constituição, vocês podem até pesquisar, ok? Desse consenso, ó, temos que ter, né? E também eu vou colocar aqui o bom senso, né? Dos cidadãos nasce a lei, ó. Expressão livre e racional da vontade comum, gente. Vontade comum é de todos, ou a maioria. Com a democracia, a função soberana não cabe a alguém ou alguns, mas a lei, a expressão da vontade coletiva. Então tá aí. Quando se fala de coletividade, impondo a questão da maioria, são decisões puramente democráticas. Um exemplo, vocês já se depararam em construir algo dentro da sala de aula, na escola? Vamos lá, vamos produzir uma camiseta. Aí vocês elaboraram 2 modelos de camisetas. Isso é tão difícil você decidir entre os estudantes, somente quando tem muitos, um modelo específico. Porque um quer de um jeito, um quer do outro, o outro quer uma camisa azul, o outro quer amarela, o outro quer verde. Entende essas situações? Cada um pensa assim, não em comum como todo, mas do meu eu subjetivo. Porém, na democracia, o subjetivo torna-se intersubjetivo, ou seja, nós falamos anterior, colocar em comum aquela vontade. Olha, aqueles 2 escolheram azul, então eu quero verde, mas eu vou optar pelo azul, porque é um princípio de coletividade, de razoabilidade, e não pode gerar conflito. Sabe por quê? O embate em si, se ele for até o fim, ele vai durar, a durabilidade é muito longa. Então, 2 camisetas decididas, pronto, vamos votar. Isso é complexo demais, vocês podem ver como é difícil. Imagine num país isso, você estendendo essa decisão da camiseta de um país. Mas assim, ganhou a camiseta azul com o símbolo tal, vai ser ela, eu vou usar, mesmo que eu não queria, eu queria verde. Entendeu? Eu não vou lutar. Um exemplo, eu não vou obrigar a nadar contra a maré. Não vou dar o ditado popular, dar murro em ponta de faca, só porque o grupo não aceitou a minha ideia, por favor. Mas ela entrou em discussão, isso que é legal. Você trouxe à tona a camiseta verde. Então, é nessa perspectiva, entendeu? É um princípio de razoabilidade, é democracia. Então, vamos trazer a debate e decidir o melhor para todos, ok? Vamos lá, continuando. O debate na Ágora, olha só, aqui é a praça, eu trouxe esse aqui é um desenho, uma figura ilustrativa, ok? Em todas as aulas procuramos colocar uma imagem muito assim que tem a ver com o contexto, proximal pelo menos. Então aqui, mais ou menos aqui, onde as pessoas estão, ó. O nascimento da polis, a cidade-estado grega, que se deu na passagem do século 8 para o século 7 a.C., foi um acontecimento decisivo, tá? O fato de ter como centro a ágora, espaço onde eram... a ágora significa isso, ó. O espaço onde eram debatidos assuntos de interesse comum, tá aqui, ó. Favorecia o desenvolvimento e o discurso político. Veja bem, olha aqui comigo. Aí a sala de aula está cheia e não conseguimos entrar em acordo. Vamos lá no pátio ali no cantinho, só no canto do pátio da escola. Se porventura... Aí vocês vão lá, é o ágora de vocês, entendeu? Vocês vão sentar ali e começar a discutir. Olha, vamos escolher essas camisetas ou essa. 3 modelos ou 2 e vamos votar. Pronto, chegou em comum acordo. Volta para a sala de aula e votem. Muito legal isso. É o ágora, tá? A praça. Vocês debateram assuntos da cidade, relevante, administração, etc. Vamos lá, continuando a lei. Elabora-se o novo ideal de justiça, pelo qual todo cidadão tinha direito ao poder de falar, expressar. Claro que atrapalhar já não daria, né?
A noção de justiça assumia o caráter o quê? Político e não apenas moral. Não se referia apenas ao indivíduo e os interesses da tradição familiar, tá? Aquelas famílias que estavam ali, mas a sua atuação na comunidade. Gente, nesse período aqui, nós vamos ver na próxima aula, vou dar um spoiler, ok? Os sofistas, eles eram oradores que eles ensinavam os jovens a ter retórica, porque quem tinha o poder de falar bem tinha espaço, ganhava muito adesão naquele mundo. E os jovens estudavam a retórica para se destacarem, tá? A polis, cidade-estado, se constituiu pela autonomia da palavra, não mais palavra mágica, né, do mito, enunciada pelos deuses, mas a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação. Então tá aí. Esse ponto de argumentação nós vamos adentrar lá na próxima aula, não vou adiantar, ok? Mas olha só, imagine os jovens aí na sua escola. Ele tem capacidade para ter argumentos, claro que são argumentos ideais, né, para o bem-estar de todos. Então ele chama a atenção das pessoas, olha, ele fala bem, vamos ouvi-lo. Ele se destaca no meio, vocês vão percebendo. E lá os gregos da juventude eram assim. Os sofistas ensinavam eles e eles se destacavam pela oratória, o falar, convencer as pessoas, ok? Continuando, vamos lá. Expressar por meio do debate, fez nascer a política, que permite ao indivíduo tecer seu destino em praça pública. Da instauração da ordem humana surgiu o quê? O cidadão da polis. A democracia ateniense era uma democracia direta, tá aqui, A nossa é indireta. Cada cidadão tinha não apenas o direito ao voto, mas também a palavra. Aqui, As discussões se davam na chamada ágora, principal praça pública da cidade. Tá ali. As assembleias eram acontecidas ali. Isso propiciava a participação de um número maior de habitantes da discussão sobre temáticas públicas. As instituições democráticas atenienses, ela favorece também o desenvolvimento de uma cultura aqui, que valoriza o uso da palavra e da razão. Não destacando, não desvalorizando a questão dos sentidos, tá? Mas a razão é que prevalecia mais. Na democracia, os conflitos emergentes podem encontrar o seu encaminhamento através do diálogo, tá aqui, da razão que se sobrepõe à força e ao jogo do interesse particular. Então tá aí. Primeiramente, um conflito que surgia naquele princípio era reunir eles através do diálogo, antes de ser usado o meio da força, é claro. Então a palavra em si era direito deles lá, de ter. Eu tenho que falar. Aí o outro falava, e se não concordasse, e se não tivesse um comum acordo, aí usaria a questão dos guardas, né, para intervir, etc. Mas a princípio era a via do diálogo. Então na escola, se houver um princípio desse que poderá gerar um conflito, vamos dialogar, gente, sentar e ver, olha, é quão bom, né, você sentar e poder discutir, debater, muito legal isso. Você não vai se tornar aquele político chato, é claro, mas um diálogo entre as pessoas para compreender um pouco sobre a nossa política. Porque temos que ser cidadãos educados para a política, no sentido de não ser, se caso não queira, o político, mas participar, co-participativo das decisões da nossa cidade. Isso é ótimo, tá? Você poder... Que agora tem a transparência, a lei que permite que a população, a sociedade daquele grupo, cidade, estado ou país, possa acompanhar as decisões, né, dos governantes daquela região. Vamos lá, olha aí. A violência é superada pela linguagem. Então tá aqui, O conflito, ele é superado pelo diálogo.
e pela discussão coletivamente construída. A filosofia nascerá justamente como procura pelas bases para essa discussão legítima. Não tá aqui, aí que entra a filosofia, né? Uma discussão legítima e necessária. A filosofia emergente, ela tem seu olhar bem da polis, fruto de quê? Do diálogo, gente. Ó. Imagine chegar no árago, né? No ágora e poder debater, discutir, etc. Isso é legal, isso é bom, isso é maravilhoso, né? Porque vai gerar novos conhecimentos. Agora vamos dar outro pulo, olha só. Porém, gente, existe dois espaços dentro de uma sociedade. Pode ser, ó, o espaço público e o espaço privado. Então tá aqui. A praça, né, a ágora, coletivo, a escola, no caso, né, ela é tida como um espaço público. Agora a família, a casa de cada um de vocês, a minha, etc., aí dos professores presenciais, são o espaço privado, ok? Ó, o espaço público. Para os gregos era a esfera comum na vida política da polis. Por que comum? Então as pessoas autorizadas que tinham o direito de ir lá era livre, entendeu? Que normalmente acontecia na ágora, que já falamos antes, através para um diálogo, debate, etc. Nesse sentido, os cidadãos participavam da vida política da polis, na medida em que superava a necessidade básica da vida. Então é um lugar público. Olha só, hoje em dia nós falamos muito, a calçada é pública, a rua é pública, a praça, alguns prédios do governo, assim, setor público, eles são para que as pessoas possam entrar, mas em algum momento ele é público e privado. Por quê? Por exemplo, o mercado ele é público, mas ao mesmo tempo privado. Público enquanto eu vou lá comprar, mas em algumas situações eu não posso só entrar, por exemplo, sem camisa, algumas restrições locais. E numa instituição jurídica, não posso entrar lá descalço, sem camisa, etc. Tem que se fazer uma análise, o porquê que você quer entrar, etc. Tem segurança. Então tem toda uma normativa para ser seguida, respeitada, etc. Tá? E no âmbito privado, olha só, vamos ver a imagem ali. Então, o que é a esfera pública? Ela existe uma igualdade material, tá? Sendo que homens livres podem dialogar e emitir suas opiniões. O diálogo é exercido pelo cidadão no espaço público através da prática da interlocução substitui o que? A força. Então, gente, é tido que o diálogo ele substitui a força e a violência, tá? A igualdade entre os homens na esfera pública da polis confronte-se as relações subordinadas, né, com demais membros da família constante do oikos, né, da casa. Olha só aqui a palavra. Agora veremos, gente, o espaço privado. Tá aí, o desenho já... A imagem em si diz tudo. Ela fala por si só. E lá na Grécia Antiga, privado era uma esfera muito pequena em relação à esfera pública. E se referia à esfera da casa, o oikos, da família e daquilo que é próprio ao homem. Né? Por exemplo, naquela época, inexistia igualdade na esfera privada. O líder da família comandava e as pessoas tinham que cumprir. Até na minha criação, olha só, no âmbito privado, eu não estou muito longe, né? Sou muito novinho, mas meus pais, principalmente o homem, que ele dá a regra da casa, a mulher supostamente ela dá o afeto, era a opinião dele. Nós tínhamos que obedecer, não tinha um diálogo em si de opiniões, não. Às vezes que meu pai chamava no canto e ia ouvir cada um separadamente, mas a ordem dada tinha que ser cumprida ali. Imagine os pais dele. Meu pai contava que os pais deles tinham a distinção mais ainda acirrada, ou seja, era uma ordem aqui tinha que ser rapidamente cumprida. Se ela não fosse efetivada, executada, nossa, era uma situação de como não tinha para onde nem como falar. Então foram criados assim
Eu falo, supostamente, não estou denegrindo essa questão da cultura anterior, tá? Respeito até. Era, vulgarmente falando, era troncos e barrancos. Tinha que cumprir, etc. Não tinha. Então, nessa perspectiva aí também, olha só. Agora que a gente vai dialogando, os pais ouvem os filhos, eu já sento, vamos conversar um pouco. O que você está pensando? O que você está sentindo? Olha, essa tua decisão não vai ser legal. O pai dizendo, tá? É um diálogo com o filho. Olha, pai, a minha decisão é essa, o que você acha? Então, é nessa perspectiva. Sabe por quê? Quando se inicia um diálogo para resolver uma situação, um problema até, evita-se uma violência, ok? Continuando a lei. Então, assim, o pai era daquele clã, né? Ele era o líder. Então, o que determinasse tinha que respeitar. No âmbito familiar, o chefe não tinha qualquer limitação de poder, seja moral, ético ou mesmo normativo. Você pode ver, né, que os filhos eram educados até na chinelada, né? O chefe assegurava a manutenção da ordem doméstica, exercendo um poder totalitário, tá aqui, ó, o pai, olha só, dentro de casa, sobre a vida dos membros da família, os filhos, esposa, etc. Na esfera privada, o homem se encontrava separado da ação política. A esfera privada era praticamente inexistente, pois no âmbito do oikos da casa existia um poder soberano e restrito do chefe da família. Então é nessa perspectiva que ele ia dando essas ordens, né, dentro de casa. Vem aqui comigo. Então assim, diante disso, vocês viram que o lugar público ele é mais abrangente, mais espaçoso, porém acopla mais pessoas. O lugar privado, no âmbito, exemplo de família, ele é mais curto, fechado, delimitado, porém poucas pessoas, mesmo que seja uma família grande. Mas é assim, existe um líder no âmbito privado que vai comandar e mandar e delimitar a ordem para os demais e tinha que ser obedecido. Era fácil questionar? Era, mas o que ia acontecer? Então os questionamentos vinham nessa perspectiva, mas às vezes pessoas nem questionavam porque criava assim, né, uma imagem de medo, tá? No âmbito privado, ok? No público não, ele já... Mas hoje não, as famílias, com certeza a gente vê que tem diálogos, tá? Tem mais aberta a conversar, a ouvir os filhos ouvir os pais. Então, essa permuta é necessária, tá? A gente tem vergonha, tem barreira. Nós temos que quebrar e conversar com nossos filhos e os filhos conversar com os pais. Isso é muito legal. Só uma ideia, eu chamava às vezes meu pai para conversar e ele tinha vergonha. Não era costume dele nesse sentido. Mas aí foi quebrando isso, né? Delimitando e era legal falar a opinião dele, eu falar a minha e entrar num comum acordo. É interessante isso. O respeito pelo outro. Então tá aí. Agora não saia daí não, porque a gente volta já já e obrigado por ficar até aqui com a gente, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.